Então, na aula passada, a gente estava falando aqui a respeito da representação de números no computador. A gente falou inicialmente a respeito do sistema de numeração binário, né? Vimos como é que a gente converte um número de binário para decimal, de decimal para binário, sendo esse número um número inteiro ou também um número com a parte fracionária. E a gente terminou a nossa aula falando a respeito do sistema de ponto flutuante, que é o sistema que a maioria das máquinas utiliza para representar números, né? Então, numa linguagem de programação qualquer, quando você cria uma variável, né, uma variável inteira, uma variável real, seja lá o que for, esses programas, né, de computador, todos eles utilizam esse sistema em ponto flutuante, certo? E a gente terminou aqui, a gente fez alguns exemplos, né? A gente mostrou como é que era, por exemplo, o número 29, né? Nesse sistema de ponto flutuante, né? Então, só relembrando aqui o que é que significa cada um dos numerozinhos dentro do nosso sistema de ponto flutuante. Esse 2 é a base, né? Quer dizer que é a base binária. Esse 10 é a precisão, é o número de dígitos que a gente consegue guardar, né? Também chamado de mantissa. E esses menos 7 e 7 são os expoentes mínimos e máximos que a máquina consegue representar. Então, a gente converteu o número 29 para binário primeiro. Em seguida, a gente deixou ele no formato 0, alguma coisa, né? A gente multiplicou isso por 2 e a quinta. Em seguida, a gente basicamente preencheu a mantissa com os 10 dígitos, né? E a pessoa sendo chata, ela representa o expoente, que era 5, em binário também. Normalmente a gente pula esse passo, né? A gente diz que o expoente é 5. E você já provou que sabe converter para binário convertendo 29 e deixa isso como 5, né? Mas no computador mesmo, obviamente, tudo é binário. Então, o que ele guarda é esses 10 dígitos da mantissa e esses 3 dígitos do expoente. A gente comentou em seguida que, normalmente, a gente acrescenta mais 2 bits para representar o sinal do número da mantissa, então, se o número é positivo ou negativo, e também o sinal do expoente, se o expoente é positivo ou negativo, né? Então, com isso, a gente pode perguntar, por exemplo, quantos bits a gente precisa utilizar para representar um certo número em determinado sistema. Por exemplo, fazer um exemplozinho aqui, né? Então, quantos bits o sistema... Bem, vamos lá, né? Binário, vamos colocá-lo com 5 dígitos de mantissa e vamos supor que o expoente vá de menos 7 a 7. Então, quantos bits esse sistema utiliza, né? Então, se você for olhar lá na memória RAM mesmo, né? Quantos bits são necessários a gente reservar na memória RAM para guardar um número nesse sistema? Bem, o sistema, ele vou pegar um outro lápis, que esse aqui está falhando, tem que recarregar. O nosso sistema, ele é binário. Se ele é binário, cada dígito desse ocupa um bit. E, portanto, isso aqui informa que a gente tem 5 bits. Ok? Esse lápis também não está muito legal, não, né? Tá ruim de ler, né, pessoal? Então, esse 5 aí nos informa... Agora sim, né? Melhorou, né? Que a gente vai usar 5 bits para mantissa. Então, 5 bits foi de mantissa. Bem, a mantissa, ela vai ocupar 1, 2, 3, 4, esses 5 bits. Existe um bit de sinal dessa mantissa, certo? Então, vou botar aqui bit de sinal. Beleza, um bit, aqui 5 bits. Existe também o bit de sinal do expoente, mais um bitzinho aqui, e existe o expoente. Só nos resta agora saber quantos bits o expoente ocupa, ok? Então, já sei que a mantissa ocupa 5 bits, tem esses 2 bits de sinais, até agora a gente tem 7 bits no total aqui. E quantos bits vão aparecer aqui? Bem, foi nos dito que o expoente ia de menos 7 a 7. Só que a gente já gastou um bit de sinal com esse expoente, ok? Então, a gente não precisa mais se preocupar com o sinal negativo, né? De menos 7, né?
Uma vez que a gente já usou o bit de sinal, a gente se preocupa só com esse rapaz. É como se o expoente agora, o que a gente precisa é garantir que ele consiga ir de 0 a 7. Concordam? Já que tem, né, um bit de sinal, se você quiser menos 6, você representa o 6 e coloca o seu bit de sinal aqui. Aí depende da sua convenção, né? A gente convencionou aqui que se for 0 é positivo, se for 1 é negativo, você bota o bit de sinal 1 e o número vira negativo. Então, como é que a gente sabe quantos bits são necessários para a gente representar de 0 a 7? Uma das formas mais simples, pessoal, é simplesmente converter o 7, que é decimal, você converte ele para binário. Você vai ver que isso é 1 em binário. Então, você usa os procedimentos que a gente já aprendeu aqui, né, em sala de aula, né, que ele divide por 2, né, e por aí vai, e você chega a esse resultado aí, né? Ou seja, esse 7, ele precisa de 3 bits. A gente tem mais 3 bits aqui, certo? Se você quiser tentar trabalhar um pouquinho menos, você pode utilizar a fórmula log na base 2 do número 7 mais 1. Então, se você fizer... Ficou ruim de ler, né? Vou fazer... Está conseguindo ler aí, pessoal? Tá de boa aqui. Só a parte do log ficou pequenininho, mas o senhor já corrigiu. Deu um zoom aí para você, né? Então, log na base 2 e você coloca o número que você tem, que está interessado, mais 1. Um outro jeito de enxergar isso daqui é quantos dígitos a gente tem aqui, quantas possibilidades. Se vai de 0 até 7, você tem 8 possibilidades, concorda? Então, são 8 possíveis números. É esse 8 que aparece aqui. Quanto é que é o log na base 2 de 8? Né? 2 elevado a quanto dá 8? Dá os mesmos 3, né? Que a gente obteve aqui. Então, tem essas duas formas de você descobrir qual é o número de bits, né, necessários para representar esse expoente. E agora é só somar tudo, né? Então, é 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 bits a gente precisa para representar esse número no computador. Diga lá. O senhor poderia explicar de novo o bit sinal primeiro? Porque eu confundi com... Eu pensava que era esse bit de sinal, ele era referente justamente a esse menos 7 e 7. Eu não entendi por que se repete de novo. É o seguinte, são 2 bits de sinais. Esse bit de sinal, ele é da mantissa, vou acrescentar aqui. Então, bit de sinal da mantissa. Se o número que você quer representar é 3, o bit de sinal vai ser 0, que é positivo. Se o número que você quer representar é menos 3, o seu bit de sinal vai ser 1, porque a mantissa é negativa, ok? E esse aqui seria o bit de sinal do expoente. Então, se o seu expoente foi positivo, aqui o bit de sinal é 0. Se ele foi negativo, então, só relembrando aqui, né, ó, se a gente voltar aqui para o material, lembra que a gente tem esses exemplos aqui, ó. Então, esse aqui, a mantissa, ela é negativa, então o bit de sinal da mantissa vai ser 1, e esse o expoente é positivo, então o bit de sinal do expoente é 0. Nesse daqui, a mantissa é positiva, então o bit de sinal da mantissa é 0, mas o expoente é negativo, então o bit de sinal do expoente é 1. Sacou aí? Saquei, professor. Obrigado. Show. Então, pessoal, uma outra pergunta que a gente pode fazer é, beleza, já aprendi aí como é que funciona o sistema de ponto flutuante, já vi o quanto é que ele ocupa em bits, mas e aí, se a gente der um sistema qualquer para vocês, quais são os números que a gente consegue representar nesse sistema? Então, olhem aí para o sistema que eu coloquei aí, né, F, 2, 3, menos 3 e 3, e vamos discutir aqui quais são os números que a gente consegue representar. Qual é o maior número, qual é o menor número, que números serão estes? Vamos trabalhar em cima desse exemplo aí. Então, a gente vai brincar bastante com esse sistema exemplo aqui. Diga lá. O número de bits do expoente vai depender do tamanho, né? Tipo, esse exemplo que o senhor deu do 7 seriam 3, mas se for menor, pode ser menos, não é isso? Exatamente. Nesse exemplo aqui, né? Vamos praticar. Antes da gente começar a ver aqui quais são os possíveis números, quantos bits esse sistema de numeração ocupa? É 2 de sinal, né? Sempre 2, mais os 3 de mantissa, mais... E agora? O nosso expoente aí vai ocupar quantos bits? Esqueça o negativo, né? É de 0 a 3, né? Então, você tem que... 2 bits, professor? 2 bits, né?
Então, mais uma vez, como é que você sabe isso? Ou você converte o 3 para binário, isso é 1. Você conta aqui, né? Opa, são 2 bits. Ou, se você quiser ser chique, você usa a fórmula, né? Log na base 2 de 4, isso dá 2, portanto, são 2 bits. Então, mais 2 do expoente. 5, 6, 7, né? Então, a gente está usando um total de 7 bits para poder representar um número nesse formatozão, ok? Agora, vamos discutir aqui quais são os números que a gente consegue representar nesse sistema. Então, qual é o maior número que a gente consegue representar? Maior número positivo. Bem, vai ser 0, e aqui a gente vai preencher a nossa mantícia, que são 3 bits, com o maior número binário que existe, que é 1, né? Então, 0,111. Todo mundo está entendendo por que a gente está preenchendo com o maior possível? A gente quer o maior número, né? Tudo isso vezes 2 elevado ao maior expoente possível. Qual é o maior expoente possível? É o 3. Isso aqui é a mesma coisa que você deslocar a vírgula 3 casas para a direita, né? Multiplicar o número binário pela base elevado a 3, mexe na vírgula esse número de casas, né? Então, isso vai dar 1, que é igual ao número 7. Então, 7 é o número máximo que a gente consegue representar nesse sistema. Beleza? Qual seria o menor número? 0,001. Perfeito. Aí só tem um detalhezinho, né? Tem que ser 1, né, professor, após a vírgula? Ele tem que ser... Isso, a Cádia lembrou bem. A gente corre para esse, né? 0,001 vezes 2 e o menor expoente possível, menos 3. A lógica está perfeita, mas, por definição, né, o sistema em ponto flutuante obriga que esse rapaz não seja 0, né? Acaba dizendo, pô, dancei, né? Bem, você vai, tira o 0, coloca 1 e deixa o resto tudo 0, né? Então, por definição, o sistema obriga esse primeiro dígito a ser 1. Inclusive, nos computadores, a gente não representa esse primeiro dígito. Se ele é sempre 1, a gente ignora, né? Então, é mais um jeito que os computadores, na prática, conseguem economizar um bitzinho aí, né? Já falei que o bit de sinal também não existe, né? A gente usa um tal de complemento de 2, ele também ignora esse rapaz, a gente acaba economizando as besteirinhas, né? Mas bem, então, por isso, o menor número é esse. Todo mundo entendeu porque aqui o 1 fica aqui e não aqui na rabeira? É regra, né? É lei. Então, se você voltar lá no material, você vai ver que o primeiro dígito tem que ser não nulo. Que número é esse, pessoal? A gente vai deslocar a nossa vírgula 3 casas para a esquerda, ou seja, 0,0001. Beleza? Então, a vírgula estava aqui, andou 1, 2, 3 casas. Que número é esse daqui? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Isso é a mesma coisa que 2 a menos 4, ok? Então, esse é o menor número que a gente consegue representar. Isso dá 0,0625. 0,0625. Beleza? Qual é o segundo menor número que a gente consegue representar? Fazer aqui no segundo menor número positivo. É só botar um bitzinho a mais aqui, né? Aumentar o mínimo possível a nossa mantícia, concordam? Então, você vai botar mais umzinho aqui, né? Então, vai ser 0,101 vezes 2 a menos 3. Veja que é um pouquinho mais que esse, né? Isso vai ser igual a 0,000101, ok? Que é igual a 2 a menos 4. Então, esse aqui é o menos 4, e esse aqui vai ser a posição menos 6, né? Deixa eu botar as posições em vermelhinho, que fica mais bonito, né? Então, aqui é a posição menos 4, essa aqui seria a posição menos 6. Essa daqui, né? Menos 1, menos 2, menos 3, posição menos 4, né? Então, é 2 a menos 4, mais 2 a menos 6. Ou seja, é esse número aqui, mais 2 a menos 6. Ok? Isso aqui dá 0,0782125 segundo o... Professor, seguindo essa lógica assim, para ir para o quarto,
terceiro número mais o terceiro menor número seria acrescentar mais um 01, é? Exatamente. Então, o terceiro seria 0,101 e a gente quer aumentar um bitzinho aqui. Aí, bem, você não consegue aumentar esse um bit, já é um, o último. Se você somar mais um, ele dá 0 e vai 1. Então, a soma binária funciona assim, né? 0 mais 0 é 0, 0 mais 1 é 1, e 1 mais 1, quando você soma, vai um carryzinho e dá 1. Cádio, eu só vi agora aqui, e José, né? Não entendi qual foi era essa parte aqui? Eu perguntei a ele o que ele não tinha entendido, professor, porque eu não vi a hora que ele perguntou. Ah, tá certo. E aí, José? O maior e o menor, José? Então, vamos lá. O objetivo, né, aqui é descobrir qual é o maior número que a gente consegue representar com esse tipo de sistema. Então, vamos para um exemplo na base decimal, né? Se eu disser para você, com 2 dígitos, qual é o maior número que você consegue representar? Qual é o maior número em decimal com 2 dígitos? É 10? É 27? 99. Por que é 99? Você escolheu o maior dígito possível em decimal, né? Se os dígitos vão de 0 a 9, 9 é o maior possível, você preencheu os 2 dígitos que eu sugeri com 9, ok? Aqui é a mesma lógica, a gente quer preencher o nosso número, a gente só pode mexer nesse pedaço, o 0, é fixo, é parte lá do ponto flutuante, né? Então, qualquer número do ponto flutuante é 0, alguma coisa, vezes 2, né? Vezes a base elevado ao expoente. Então, a gente vai preencher isso daqui com o maior número possível binário. Qual é o maior número possível binário? Só tem 0 e 1, é 1. Então, a gente preencheu de 1 vezes 2 e elevou o maior expoente possível. Quanto maior o expoente, maior vai ser o número, né? Se a gente botasse aqui expoente 0, por exemplo, que é não mexer na vírgula, ia ser um número fracionário, né? 0, alguma coisa, né? A gente bota expoente grande, vai dar um número grande. Matou aí o do maior número? Diga lá. Aí são três bits por causa do número da mantícia, né? Isso. Então, veja que está aqui o número de bits, né? Então, esse 3 que aparece aqui, né? Os três uns é por causa desse 3. Esse outro 3 que aparece aqui em cima é por causa do expoente máximo, que é esse outro 3. Beleza, Então, beleza. José, indo para o menor número positivo, a ideia é a mesma. Se eu dissesse para você qual é o menor número decimal com 2 dígitos, você diria 00, né? É 0. Aqui, a gente não pode ter 00. Por quê? Porque, mais uma vez, é uma definição do sistema em ponto flutuante. Esse primeiro dígito não pode ser 0. Então, se eu dissesse para você, ó, qual é o menor número decimal com 2 dígitos, mas o primeiro dígito não pode ser 0 de jeito nenhum. O que é que você faz? O primeiro dígito não pode ser 0, você bota o segundo menor que existe, é 1, e no outro você bota o 0, né? Então, vai ficar 10, né? Então, com 2 dígitos, o primeiro não sendo 0, o menor número decimal é 10. Aqui é a mesma lógica, né? Então, vai ficar esse 1 e o resto tudo 0. E o expoente a gente coloca o menor possível, para jogar a vírgula para lá, né? E a gente conseguir produzir o menor número possível. Beleza, pessoal? Professor, Diga lá. a gente sempre vai representar esses números de ponto flutuante assim com esse 0, vírgula? Sim, então todo e qualquer número em ponto flutuante, só subindo aqui, né? Então, representação em ponto flutuante, 0, e os dígitos, tá vendo? Tá, Então, tá certo. é a lei, digamos, né? Então, todo e qualquer sistema em ponto flutuante segue esse jeitão aqui, onde o primeiro dígito, D1, não pode ser 0, não pode ser bola. Esse é o que a gente chama o que chama de normalização, não é, professor? Sempre que botar o 0, está normalizando o ponto flutuante. Exato. Então, a representação em ponto flutuante normalizado. Normalizar significa deixar todo mundo entre 0 e 1, digamos assim, né? Então, todos os números são pequenininhos. Quem trata se o número é grande ou não, né? A posição da vírgula é o expoente. Inclusive, esse nome flutuante, ponto flutuante, vem daí. É a vírgula que flutua, né? Essa vírgula pode estar mais para a direita ou mais para a esquerda. Quem diz isso é o seu expoente. É isso que significa esse nome ponto flutuante, né? E o normalizado é que a gente sempre deixa em 0, né? A vírgula sempre nasce aqui. A gente já sabe que ela nasce aqui, daí a gente aplica
o nosso ponto, né? Então, na aula passada, né, não lembro quem perguntou, e como é que a gente representa a vírgula? A gente não representa. A gente, já que é normalizado, a gente sabe que ela está aqui desde o início. E daí fica fácil, né, você aplicar o seu expoente. Então, pessoal, se você sair tentando, se você sair representando todos os números possíveis nesse sistemazinho que a gente viu, você consegue construir essa tabela. Então, quando o expoente é o menor possível, menos 3, o menor número é 0,100, que é 0,0625. O segundo menor número, a gente bota umzinho a mais. Então, vai ficar 0,101 vezes 2 a menos 3, isso é 0,078. O segundo menor número é 0,110, isso é 0,09. O terceiro menor preenche tudo de 1. E a gente termina aqui os expoentes menos 3. Estão representados todos os possíveis. A gente passa para o expoente menos 2. E mesma coisa, né? 100 vezes 2 a menos 2, isso é 0,125. E assim vai. Então, perceba que em um sistema em ponto flutuante qualquer, a gente consegue representar uma quantidade finita de números, certo? Então, nesse nosso exemplo aí, a gente tem, para cada expoente, a gente tem 4 possibilidades, 1, 2, 3, 4, ok? E a gente possui aí um total de 7 expoentes, né? De menos 3 a 3, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, se você multiplicar isso daí, você consegue esse número finito de números que você consegue representar. E aqui tem uma curiosidade. Veja que quando o expoente é menos 3, a gente está andando de pouquinho em pouquinho, né? A gente andou de 0,06 para 0,07. Ou seja, a gente andou em 0,01, né? Quando o expoente aumentou para menos 2, a gente já andou mais. A gente andou de 0,12 para 0,15. Já andou 0,03, né? Quando o nosso expoente é 2, a gente já anda de meio e meio. O primeiro número que a gente consegue representar com esse expoente 2 é 2, depois 2,5, depois 3. E quando o expoente é o máximo possível, que é 3, a gente anda de 1 em 1. Então, a gente consegue representar 4, 5, 6 e 7. Ok? Então, moral da história, a gente tem umas fórmulas aqui do menor número positivo, menor número, maior número. Eu não gosto de fórmula, não, né? Mas se vocês aprovam com consulta, se quiser usar a fórmula, não tem problema nenhum, né? Mas eu prefiro que vocês tenham entendido aqui no quadro como é que a gente chegou. Então, moral da história, quando você tem um sistema em ponto flutuante, você consegue representar só alguns números. A gente não consegue, nesse exemplo, representar nenhum número maior do que 7, nem nenhum número menor do que 7, certo? Essas áreas a gente chama de overflow. Se você tentar representar 8, 9, 10, você diz, deu overflow, não coube no nosso sistema. E nem você consegue representar números muito pequenos. A gente viu que o menor possível era 0,06. Se você quiser representar 0,0011, isso vai dar um underflow. Isso é o que acontece nos erros das calculadoras? Exatamente. Então, quando você aparece aquele ele está dizendo assim, não coube aqui comigo, né? Então, deu um número menor do que o que cabe no meu sistema, né? E, inclusive, em linguagens de programação, dependendo da linguagem, ele pode dizer a você overflow, houve um overflow, ou ele pode ficar calado e dar uma coisa louca e os seus cálculos não funcionam, né? Então, existem esses 2 tipos de tratamento de erro na linguagem, né? Deixa por sua conta e risco ou avisa você que algo estranho aconteceu. E, além disso, pessoal, é pior, porque mesmo entre esse menor número e esse maior, a gente não consegue representar todos os números aqui dentro. A gente viu que a gente representa só alguns, né? Então, entre 0,06 e 0,1, só tem esses outros 2 aqui, ó. Então, o que é que acontece se eu quero representar um número entre esses 2 primeiros? Eu quero representar um número entre 0,06 e 0,078. Não dá. O sistema ou tem esse ou tem esse, né? Ou o sistema representa 4 ou 5. Se eu quiser representar 4,5, rapaz, não dá não. Do 4 eu puto 5. Certo? Então, tudo isso é que vai causar os erros que a gente vai falar a respeito agora. Ok? Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui no exemplo o que é que acontece quando a gente deseja representar números que não cabem direitinho. Vamos primeiro fazer um exemplo bonitinho que cabe, que é representar um número 0,75 nesse sistema em pontos flutuantes aí que a gente está vendo. Vamos lá. Então, o sistema é o mesmo que a gente vem brincando. 2,
3 de menos 3 a 3. E a gente quer representar 0, botar um A aqui para ninguém achar que é negativo, né? A. A gente quer representar o número 0,75 nesse sistema em pontos flutuantes. Ainda lembram de como proceder? A primeira coisa a fazer... Está mutado, mas eu li seus lábios, Kátia. Você vai transformar para binário. Então, a gente vai transformar o número 0,75 para binário. A gente viu que a gente trabalha separadamente na parte inteira e na parte fracionária, né? A parte inteira é 0, não tem o que fazer. A parte fracionária, 0,75, a gente vai começar a multiplicar por 2. 0,75 multiplicado por 2 dá 1,5. Portanto, o primeiro bit é 1. Vem 0,5 aqui para baixo, né? A gente multiplica por 2 de novo, isso dá 1,0, também é 1. E a partir de agora vai vir 0 para cá e o negócio não anda mais, né? Ou seja, 0,75 em binário é 0,11. Ok? Beleza? Então, está feito aí a conversão do nosso 0,75 em decimal. Isso dá 0,11 em binário. Beleza. O segundo passo é deixar o número no formato 0, alguma coisa. Oh, maravilha. Já está, né? Já é 0, alguma coisa. O que falta agora é só adicionar aqui o vezes 2 elevado a alguma coisa. E aí, a gente quer bulir nessa vírgula? Não, né? A vírgula já está no canto certo. Já está 0, alguma coisa. Portanto, a gente vai multiplicar isso por 2 a 0 para a vírgula não ir para canto nenhum. Ok? Já está quase no nosso sistema. O único detalhe aí... Oi. Rafael está querendo fazer uma pergunta. Acho que o senhor não ouviu que ele levantou a mão. Eita, eu nem vi. Desculpa aí. Diga lá, Rafael. O professor está ouvindo? Tô. Era na parte anterior, quando você colocou aqueles números consecutivos, Certo. eu ia perguntar se os números consecutivos eles têm que se basear no binário ou no decimal. Assim, já que o nosso sistema que a gente está trabalhando é esse, a gente deduz tudo aquilo a partir dos números binários, né? Mas, se você prestar atenção, se você subtrair esse número desse em decimal, você vai ver um padrão. Você vai ver que ele anda sempre o mesmo delta x aqui. Aqui, né? De 4 para 5, andou 1. De 5 para 6, andou 1. De 6 para 7, andou 1, né? Mas, para você chegar a esses números, a gente parte dessa representação binária e faz essa dedução aqui. Beleza? Beleza. Então, prosseguindo, o único detalhe que ainda falta a gente trabalhar aqui é porque a gente disse que são 3 dígitos de mantícia. Aqui só tem 2, né? Não chore por isso, não. Tá aí, né? Tá aí os seus... Professor, aí na hora de representar lá no expoente, eu coloco que é só um bit, né? Tá do 0? Ou não precisa? Não, aí aqui, cuidado, né? Esse expoente aqui é 0, mas veja que o sistema pode usar expoente de menos 3 a 3. Então, se a pergunta fosse aquela de quantos bits a gente precisa para representar o número nesse sistema, veja que a possibilidade é de ir até 3. Então, esse expoente ele ocupa 2 bits, né? Então, não é porque nesse exemplo deu 0, né? É um número 0, então ocupe menos aí. Não, né? Ele reserva sempre para qualquer possibilidade de número que pode vir desse sistema, entendeu? Entendi, certo. Aí, assim, se você quiser dizer assim, como é que fica esse número dentro da memória do computador? Esse 0 vai em binário, que é um 0 mesmo, binário lá, né? Mas, como eu disse, isso aqui a gente sempre representa em decimal, para não ficar perdendo tempo. Então, deu tudo certo, pessoal. Então, lá dentro do computador, né, se a gente quiser representar mesmo, né, seria algo assim. Bit de sinal, 0, porque o bicho é positivo. Aqui, 1, 1, 0. O bit de sinal do expoente 0, porque é positivo, e o expoente é 0, em binário, é algo assim, né? Então, coube no sistema, está aqui, tudo bonitinho, está tudo funcionando, né? Vamos para o B. A gente quer representar o número 1,45, né? Na base 10, nesse mesmo sistema que a gente trabalhou aí, né? Vou apagar esse aqui, que foi só para... E aí? Como é que a gente faz? Mesma coisa, né? Vamos converter esse número primeiro para binário. O número 1 em binário é 1 também, né?
o número 0,45, a gente vai começar a multiplicar por 2. 0,45 vezes 2, isso dá 0,9. Portanto, temos um 0 nesse primeiro dígito aí. Vem 0,9 para o lado de cá, vezes 2, isso dá 1,8. Temos agora um 1. Vem um 0,8 para o lado de cá, vezes 2, isso dá 1,6. Temos um 1 agora, né? E bem, aqui você iria continuar esse processo. Deixa eu botar ele todo mais para cima aqui, para a gente fazer mais um pouquinho, né? Professor, isso aí no caso daria uma dízima, né? Vai dar uma dízima. Vezes 2, 0,9, 0. 0,9 vezes 2, 1,8, deu 1. 0,8 vezes 2 dá 1,6, então deu 1. 0,6 vezes 2 dá 1,2, deu 1. 0,2 vezes 2 dá 0,4, deu 0. 0,4 vezes 2 dá 0,8, dá 0. E esse 0,8 a gente já andou fazendo, tá aqui, né? Ó. Então, vai começar essa dízima 1100, 1100 e assim vai, né? Então, resumindo, como é que ficou o nosso número 1,45 em binário? Ficou 1,01100, né? 0111. Deixa eu apagar ele agora daqui. 0011. E só para ser pedante, vamos lá, né? 00110011, 3 pontinhos. E assim vai, né? E agora, como é que a gente faz para representar esse número nesse sistema? É deixar ele 0, alguma coisa, né? Ok? Então, isso vai ser igual a 0,1011100110011, 3 pontinhos, vezes 2 elevado a quanto, pessoal? Já se acostumaram aqui? A gente quer que esse número vire de volta a esse. Portanto, a vírgula tem que andar para a direita, né? Você tem que multiplicar por alguma coisa positiva, concordam? Professor, eu faço o contrário. Tipo assim, como tá lá em cima 1,0, ele foi para esquerda, eu boto positivo. Que eu tinha visto no vídeo de Rex. Sei. Assim, do jeito que eu deduzo, digamos assim, esse número não pode ser diferente desse, né? Sim. Aí, bem, aqui você tem que Ela anda multiplicar pra por direita. algo que faça com que essa vírgula volte para cá, né? A vírgula tem Sim. que andar para cá, portanto, é positivo, né? Se a pessoa quiser usar, né, qualquer outro macete, né? É porque ele faz como se fosse para o outro lado, positivo. Se fosse para o lado de cá, o de cima, a base. Entendi. Entendeu? Como é que andou daqui para cá, né? Isso. Aí fica positivo e para o outro lado negativo. Negativo. Não tem Pronto, pode problema ser. não, né, professor? Eu tenho não tem problema nenhum, né? O resultado é o mesmo, né? Mas eu prefiro assim, né? 0,49 vezes 10 a 2. Para onde é que a vírgula vai andar? Se você está multiplicando por 10 a 2, a vírgula vai andar para cá, né? Então, eu prefiro olhar do de baixo e dizer como é que ele vai ficar, né? Como é que a gente faz para isso virar de volta. Mas, no final das contas, o resultado é o mesmo. Então, independente de como você aprendeu, não importa. Bem, já está quase no sistema. A gente já tem 0, alguma coisa, já tem a base, já tem o expoente. A única coisa que falta é, de novo, deixar apenas com 3 dígitos. Diga lá. Não, eu ia perguntar justamente isso. Pronto, é agora, né? Agora é a hora da verdade, né? Então, a gente só cabe em 3 dígitos. Aqui não tem 3 dígitos. E agora, o que é que a gente faz? Trunco ou arredonda? Só considerar, só o truncamento. Considera só Então, os 3 dígitos. O jeito mais simples é dizer, homem, só cabe 3. Portanto, eu vou pegar um facão e vou passar aqui, né? Ó. Sim. E jogo isso aqui tudo fora. Ok? Joga fora no lixo. Tudo isso vai se perder. Ok? Esse método de passar o facão, de truncar, se chama truncamento. Ok? Essa é a primeira opção. Beleza? Então,
A primeira opção é truncamento. Pessoal, Então, diga lá. é só porque quando eu estava trabalhando com JavaScript e eu trabalhava com int, ele basicamente fazia isso, né? Ele não considerava nenhum expoente. Então era como se ele truncava toda essa mantiça do expoente. Se você disser que a variável é int, né? Uhum. E botar um número qualquer com decimais para dentro do int, né? E fizer o cast lá, né? Int, entre parênteses, o que ele faz é truncar toda a parte decimal, né? Então é 4,39. O vírgula 39 vai para o espaço, fica só o 4, fica só a parte inteira, né? Aqui a gente está fazendo isso, mas não obrigatoriamente só com a parte inteira. A gente está truncando a mantiça e quem vai dizer se o que a gente está truncando é inteiro ou se é decimal é a posição da vírgula aqui, né? Vamos ver esse exemplo aqui, né? Então, com truncamento, como é que ficou o nosso número? Ficou 0,101 vezes 2 a primeira, concordam? Que número é esse? Vamos devolver esse número para a decimal. Então, vamos gastar o vezes 2 a primeira. Então, vai ficar 1,01. Concordam? E que número decimal é esse daqui, pessoal? Esse 1 é 1 mesmo. Então, vamos colocar aqui os índices, né? Esse aqui é o índice 1. Esse aqui, desculpe, é o índice 0. Esse aqui é o índice menos 1. Esse é o índice menos 2, né? Portanto, é 2 a 0, que é 1 mesmo, mais 2 a menos 2, que é 1/4, né? Beleza? Que é 0,25, né? Ou seja, isso aqui deu 1,25. Todo mundo lembra como é que vinha daqui para cá? Querem que eu faça mais devagar? Ou deu para entender? O senhor pode abaixar só um pouquinho a câmera? Essa parte do 101 aí que o senhor usou os índices, eu não entendi, desculpa. Vamos lá. Então, deixa eu liberar um espaçozinho para a gente fazer aqui em cima, né? Ainda cabe. Então, o que a gente tinha era 0,101 vezes 2 a primeira. Isso é um número que está lá até a dica aí do Emanuel, né? Se tirar o chat, a imagem aumenta um pouquinho aí, né? Para mim aqui está cabendo, né? Mas parece que para vocês fica comendo um pedaço, né? 0,101 vezes 2 a primeira. Como é que a gente transforma isso de volta para decimal? A gente vai gastar esse 2 a primeira, então a gente vai mexer a vírgula uma casa para a direita, então isso vai ser igual a 1,01. Isso é um número binário, né? E a gente quer converter ele de volta para decimal. A gente vai colocar aqueles índices, aqui é o índice 0, menos 1, menos 2. Portanto, isso aqui é a mesma coisa... Essa parte aí, professor, por que que é 0, menos 1, menos 2? É padrão? Como é isso? Quem diz isso é a posição da vírgula. Então, se você chegou a assistir a aula passada... Eu assisti, eu estava, mas é que eu esqueci, eu realmente não... Então, por exemplo, né, quando a gente diz assim, 3,49, em decimal mesmo, por que que 3,49 é 3,49? Isso é a mesma coisa que 3 vezes 10 a 0, mais 4 vezes 10 a menos 1, mais 9 vezes 10 a menos 2. E onde é que vem esse 0, menos 1, menos 2? 0 é quem está à direita, à esquerda aqui da vírgula, então o 3 está na posição 0, das unidades. 3 vezes 10 a 0 é 3, né? E esse 4 está na posição menos 1 e o 9 está na posição menos 2. Lembrou aí? Ah, agora sim. Deu para entender. Então, na verdade, eu tinha visto a aula, mas não tinha entendido. E agora eu entendi. Pronto, show de bola. Então, a gente coloca os índices, né? Então, se não fosse um outro número binário qualquer, né? 101,1. Como é que a gente transforma esse número binário em decimal? Posição 0, posição 1, posição 2. E aqui, posição menos 1, né? Então, que número é esse daí? É 2 elevado a 2, o 0 a gente ignora, mais 2 elevado a 0, mais 2 elevado a menos 1. Então, 4, 5 e meio. Então, esse número aqui é 5,5, né? Isso dá 5,5 em decimal, né? Beleza? A gente está fazendo a mesma coisa aqui, né? Estou fazendo até mais devagar.
1 vezes 2 a 0, mais 0 vezes 2 a menos 1, mais 1 vezes 2 a menos 2, né? Fazendo bem devagarinho, né? Esse 0 vezes 2 a menos 1 desaparece, né? Não serve para nada. Então, a gente vai ficar com 1 vezes 2 a 0, que é 1, mais 1 vezes 2 a menos 2, que é 1 quarto. 1 mais 1 quarto é 1,25. Beleza, pessoal? Todo mundo relembrou esse pedaço? Tranquilo, professor. Nenhuma dúvida? Então, com o truncamento, a gente tentou guardar o número 1,45, esse era o número original, e o que a gente guardou, na verdade, foi 1,25. Beleza, tá ótimo, né? Aí, bem, a pessoa pode dizer, não tem um jeitinho um pouco melhor, não? Tem. Ao invés de você truncar, é fazer o que a gente chama de arredondamento. Então, a gente fez aqui com o truncamento. Vamos fazer agora com a segunda opção. Vou até diminuir aqui, para a gente ficar representado no quadro aqui, ambas as opções. Então, com truncamento, e para o lado de cá a gente vai para o arredondamento. Ok? Então, a gente já viu que era isso daqui. Já botando aqui no 0, né? 0,10, né? Tudo isso vezes 2 a primeira, né? Então, no truncamento virou 0,101 vezes 2 a primeira, isso nos deu o número 1,25. E com arredondamento? Bem, com arredondamento, na hora de passar aqui a faca, a gente vai olhar para o próximo dígito que você está jogando fora, certo? Então, ficou 0,101, só que o primeiro dígito que a gente jogou fora foi 1. Então, você vai somar em binário 1 ao seu resultado, ok? Então, o arredondamento em binário funciona assim. Você soma o primeiro dígito que foi jogado fora. Se o primeiro dígito que foi jogado fora é 0, somar com 0 não muda nada. Mas, se o primeiro dígito que você está jogando fora é 1, ele vai aumentar um pouquinho. E aí vem as regras da soma em binário. 0 mais 0 é 0. 0 mais 1 é 1, ou 1 mais 0, tanto faz, né? E 1 mais 1 é 0 e vai 1, pessoal. Então, dá 10, digamos assim. Eita, ficou sem caber aqui, né? Então, 1 mais 1 é 0 e vai 1, dá 10, ok? Então, 1 mais 1 é 0 e vai 1. 1 mais 0 é 1. E 1 mais 0 é 1 também. Portanto, o resultado final foi esse aqui, 0,110. Entenderam aí a soma em binário? Professor, no caso da subtração, como é que fica? O 0 menos 1, por exemplo. Aí você tem que pegar emprestado 1, né? Então, 0 menos 1, se tivesse um 1 aqui, né? Você pega emprestado, um 1 vem para cá, digamos, é como se vem um 10 para cá, né? Esse 1 na frente, ele vale um 10 do lado de cá, né? Se você quiser depois, eu mostro um pouco mais a respeito. Esse aí fica, é algo extra, né? A soma, a gente exige que vocês saibam. A subtração, a gente bota no exercício, às vezes, só por diversão, né? Mas a lógica é essa, é pegar emprestado um do lado de cá. Então, vem um 10. Então, isso aqui vai ficar 10 menos 1, vem um 2. Né? Se você quiser falar em decimal, né? Esse 1 vira um 2 do lado de cá. 2 menos 1 dá 1. E esse é o resultado. Mas, se você tiver mais dúvida, depois a gente pode conversar extra classe. Combinado? Professor, isso que você escreveu foi o quê? Taunc? Esse arredondamento aqui? Arredondamento. E o outro é o quê? Truncamento. Trunque. Aqui, truncamento, né? Trunque de truncamento. E aqui, arredondamento. Ok? Então, veja que o nosso número final ficou sendo esse daqui. Vezes o 2 é a primeira. A gente não muda nada no nosso expoente, certo? Que número é esse, pessoal? Façam vocês agora. Transformem esse número aqui em decimal e me digam quanto é que deu.
Façam aí devagarinho. Professor, normalmente é melhor arredondar ou truncar? A gente discute já já. Tá. Vá formando Vou sua dizer a opinião. resposta, eu não vou dar a resposta porque eu assisti o vídeo. Então a pergunta foi pegadinha, né? Vamos Um e-mail? provar aqui, então, que é melhor arredondar, já dando spoiler, né? 1,5, Emanuel. Seja mais assertivo, né? Tira a interrogação aí, bota assim, 1,5. Eu dei um e-mail também. Olha aí, pode tirar a interrogação, Emanuel. Então, 1,5, né? Como é que a gente sabe disso? Então, mais uma vez, a gente gasta esse vezes 2 a primeira, então vai ficar 1,1. E se você transformar o número binário 1,1 em decimal, né? Isso aqui tem a casa 0 e a casa menos 1. Se você transformar isso em decimal, você vai ver que a gente chega no resultado 1,5. Ok? O que é que isso significa, pessoal? Significa que ao tentar guardar 1,45 no computador, se o seu computador usasse esse sistema exatamente do jeito que ele está aqui, o computador lá não vai guardar 1,45. Se ele usar truncamento, ele vai guardar 1,25. E se ele usar arredondamento, ele vai guardar 1,5. 1,45 não cabe no sistema que ele está usando. E, obviamente, o computador que a gente usa não tem esse sistema, é um outro sistema qualquer, tem mais bits aqui, né? Ele tem mais possibilidades de expoente, mas, do mesmo jeito, ele só consegue representar um número finito de números, e entre um número e outro existe um gap, e qualquer coisa que você queira representar entre um número e outro, ele vai ou truncar ou arredondar para o número mais próximo que cabe lá na representação dele. Ou seja, toda vez que você cria uma variável e guarda alguma coisa dentro dessa variável, o computador está errando ela um pouquinho. Quanto melhor, né, quanto mais potente, digamos assim, for o seu sistema de numeração, menos ele está errando. Mas, ao mesmo tempo, mais gasta memória lá do seu computador. Então, a moral da história é essa daí. Toda e qualquer máquina, sua máquina de calcular, né, o computador, qualquer sistema eletrônico, né, que você utilize, que seja digital, ele usa alguma coisa desse jeitão e você está errando os números que você representa. Como assim está errando? Vamos colocar aqui um número, né, nessa representação de está errando, ok? Então, vamos comparar aqui erros. A gente pode começar só observando. Então, você diz assim, ó, quando eu representei o número 1,45 nesse sistema, se eu trunquei, ele gerou 1,25. Se eu arredondei, ele virou 1,5. Quem é que errou menos? Bem, sem definir nada, a gente pode dizer que dá para ver que 1,5 errou menos. Por quê? Porque está mais perto de 1,45, né? Mas vamos definir o que é que a gente quer dizer com erro. A gente pode definir o que a gente chama de erro verdadeiro como sendo o quanto deveria ter dado, o valor verdadeiro, menos o valor aproximado, certo? Então, quanto é que é o erro verdadeiro de cada uma dessas duas aproximações? Vamos fazer os erros verdadeiros? Então, vou até voltar aqui para o quadro, né? Então, quanto é que é o erro verdadeiro dessa primeira aproximação aqui? É o valor verdadeiro, 1,45. Tem que carregar esse lápis também. Menos o valor que deu, 1,25, né? Então, quanto é que é 1,45 menos 1,25? 0,2, né? Então, esse primeiro exemplo aí errou 0,2. E nesse segundo aqui, a gente vai ter que o erro é igual a 1,45 menos 1,5, que é menos 0,05, né? Então, veja que esse erro é positivo, significa que o número ficou aquém do que deveria, né? Menor do que o que deveria, enquanto nesse segundo o erro foi negativo, quer dizer que ele passou reto, né? Aí, bem, 0,2 é maior do que, em módulo, né? Maior do que o 0,05, portanto, é maior. Só que esse erro, do jeito que está definido aqui, ele às vezes ele perde um pouco o sentido, porque se eu disser assim para vocês, pessoal, um erro de 0,1
esse erro é pequeno ou esse erro é grande? Um erro de 0,1 é pequeno ou grande? O que é que vocês acham? Depende da escala. Depende da escala. Vamos até falar aqui. Se eu disser assim, um erro de... vou até botar as unidades. Um erro de 0,1 metro. Ou seja, 10 centímetros, né? Um erro de 0,1 metro. É grande ou é pequeno? Depende do que você for usar. Depende do que você está usando, né? Essa sua medida que você está fazendo é da distância do Sol até a Terra. Se o cabo errar 10 centímetros, tá bom, né? Tá show, né? Mas, se você está medindo a altura do seu filho para saber se ele vai entrar no brinquedo lá do Beach Park, 10 centímetros é muito, né? O menino já atingiu a altura e não vai entrar, ou vice-versa, né? Então, veja que dependendo da aplicação do que você está fazendo, esse erro pode perder um certo sentido. Por isso, a gente define um outro tipo de erro que a gente chama de erro relativo, certo? O erro relativo nada mais é do que o erro verdadeiro dividido pelo valor verdadeiro. Quando você faz isso, quando você divide o erro pelo valor verdadeiro, esse seu erro está sendo em porcentagem. Então, a partir de agora, você está dizendo assim, errei 10%. Então, se você está medindo a distância do Sol à Terra, que é em anos-luz, né? É 8 minutos-luz, por exemplo, né? A distância do Sol da Terra, você vai estar errando 10% dessa distância. Se você está medindo a altura do seu filho, você está errando 10% da altura do seu filho. Então, fica mais simples, né? Você dizer, eu errei 10%. Aceitável ou não? Não importa se eu estou medindo uma coisa grande ou uma coisa pequena, né? Isso aí vai capturar, digamos assim, essa relação. Então, normalmente, a gente não usa esse do jeito que está aqui. A gente usa o erro relativo. Bota um Rzinho e a gente divide o nosso erro pelo valor verdadeiro. E, normalmente, para não ficar se preocupando com o sinal, a gente coloca isso tudo em módulo, ok, pessoal? Então, o erro relativo, nesse exemplo aqui, dá 0,14. Isso significa que a gente errou em 14%. Ok? Então, nesse primeiro exemplo, o nosso erro relativo, que a gente esqueceu até de botar aqui o módulo, né? É 14%. Certo? Enquanto no arredondamento, o nosso erro relativo, 1,45 menos 1,5, dividido por 1,45, a gente chega num erro de 0,034, ou 3,4%. Beleza? Quem é que errou menos? O arredondamento, né? Um errou 3%, o outro errou 14%. E aí, isso acontece sempre? Vamos discutir aqui, né? Sempre o arredondamento vai nos dar um resultado melhor do que o truncamento? Sim ou não? Façam suas apostas. Eu acho que, tipo, se o dígito que foi jogado fora lá for 1, eu acho que sim. E se for 0, eu acho que dá, né? No caso. Se for 0, bem, truncamento e arredondamento dá no mesmo, né? Concorda? Porque não vai mudar nada. Aí, se for 1, sempre melhora? Pode ser que piore alguma vez? Às vezes melhora, às vezes piora? Eu acho que vai melhorar, por causa, né? Será que sempre melhora? Eu acho que terminando em 0, você trunca, e não, arredondamento seria a forma mais segura. Vamos discutir fazendo um desenho, né? A discussão está legal. Para poder elucidar, vamos fazer um desenho. Isso daqui... A gente não entendeu, não. Como? Não, eu falei desenho que a gente não entendeu. Vamos lá. Então, suponha que x é um número que você consegue representar bem direitinho no seu sistema. É aquele 0,75 que a gente tentou e coube, né? Não precisou arredondar, não precisou truncar, não precisou nada. E aqui a gente tem um x mais ΔX, que é o próximo número que cabe também, certo? Então, se eu disser, represente x no sistema de numeração F, 2, 3, dá bem certinho, você não erra nada. Represente esse outro aqui, dá bem certinho, né? Então, se a gente for olhar aqui no nosso material, seria, por exemplo, se eu pedisse para você representar esse 2 e esse 2,5, ok? Então, x seria 2
E o x mais delta x seria 2,5, né? Então, pegando esse expoente 2 aqui, isso aqui é um exemplo do que poderia ser, ok? Aí eu vou e digo para vocês, agora, represente esse número y aqui nesse sistema. O que é que vai acontecer? Veja que o sistema ou representa x mais delta x, lá na frente, né? Quando você manda representar y, ele diz, não, não cabe não. O que é que ele vai fazer? Ele vai truncar ou vai arredondar, concordam? Nesse exemplo aqui, o ponto médio entre x e delta x está aqui. Não ficou nada reto aqui, meu. Assim, né? Veja que, se eu truncar, eu jogo fora alguma coisa e eu volto lá para trás, concordam? Então, eu digo, ó, não, aqui era 2, eu digo, ó, 2,3, vamos, joga esse 0,3 para fora, eu gosto do 2. Ele volta para cá. E, nesse caso, se você arredondar, você volta também. Por quê? Porque a gente está arredondando, mas o próximo dígito não vai ser 1, vai ser 0, porque a gente está antes do meio aqui. Isso aqui, se você pensar em decimal, seria o 0,5, né? Depois do que você está querendo arredondar. Então, o arredondamento, quando você está mais para o lado de cá, ele volta também, ok? E se eu pedir para você representar um número aqui, o que é que acontece? O truncamento continua jogando tudo que tem para lá fora. Então, se você truncar, você volta lá para trás também. Enquanto o arredondamento faz, não, peraí, vamos prestar atenção? A gente já está mais da metade para frente. A gente está mais próximo do x mais delta x. Então, vamos andar para frente, vamos arredondar e vamos andar para esse próximo número que tem aí no nosso sistema de numeração. Então, basicamente, o que o arredondamento faz é perguntar assim, está mais fácil eu voltar lá para trás ou está mais perto eu ir lá para frente? Então, veja que quando o número é pequeno, antes da metade, digamos assim, né, do seu intervalo, arredondar ou truncar dá a mesma coisa. Mas, quando o seu número está mais para frente, o truncar você erra bastante, né? Você volta até o pedacinho lá, enquanto o arredondar você anda para frente. Então, seria um exemplo clássico, se você tem um número assim, 1,99, falando em decimal, né? 1999. Se você truncar, ele vira 1. Se você arredondar, ele vira 2. Seria, né, o exemplo clássico, né? Está quase chegando no 2, né? Homem, truncou, não estou nem aí. Joga tudo isso aqui fora, eu volto para 1. O arredondar faz, não, mas a gente está tão pertinho do 2, vai para o 2. Então, é isso que o arredondar faz. Então, o arredondar, ele nunca é pior do que o truncamento. Às vezes, é igual, né? Para toda essa região, ele é igual, que é quando vem um 0 depois, né? A gente estava discutindo aí, né? Mas, se vier um 1 depois, que é essa outra região, a gente consegue melhorar. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso daí? Vamos fazer uns exemplos agora para vocês praticarem. Façam esse primeiro exemplo aí. A gente faz já ele aqui no quadro, todos esses, né? Para vocês entenderem como funciona o negócio. Lá no Drive, lembrando, né? Estou acompanhando aqui agora a discussão, né? Lembrando que no Drive tem aula dos semestres passados, né? Então, se você mandar organizar por data, você consegue ver as aulas de vocês, né? Professor, esse traço aí significa negativo ou é só um traço Não, top? não, é o A, o B e o C, né? Pode ignorar, né? Fica parecendo que é menos 2,3, né? Só o itemzinho, né? Vinícius, se você não estiver conseguindo acessar, eu andei mandando um link, né? Então, pergunta para a galera aí, né? Já tem um link rolando por aí. Você clicando no link, ele abre direto lá na pasta, né? Com as aulas.
Pronto, obrigado. E aí, pessoal, posso fazer aqui esse 2,3? Todo mundo já experimentou ou espero mais um pouquinho? Espera mais um pouquinho, professor. Só um pouquinho. Tranquilo. Luiz, você está perguntando o primeiro ou se é algum outro? O primeiro, o meu acho que deu underflow, professor. Deu 0. Eu vou até comentar o que é que significa underflow, a gente ainda não viu nos exemplos, né? Mas esse primeiro não dá, não. Esse primeiro vai existir erros, né? De arredondamento, de truncamento, né? Dependendo do que você escolhe. Mas O underflow é o que é dentro ou o que é fora? O under é quando o expoente dá menos do que o mínimo possível. Sim. E o over é quando o expoente deveria ser maior do que o máximo possível, né? Sim. Aí, tá certo. Então, pessoal, eu vou fazendo devagarinho aqui, né? Se alguém estiver fazendo, vai acompanhando para ver, né? Então, vamos representar esse número. Deixa eu até colocar aqui o sistema aqui em cima para a gente sempre lembrar, né? É sempre o mesmo que a gente está brincando. É o F2, 3, menos 3 a 3. Vou botar logo aqui assim, né? Vai começar com 2,3. Bem, 2 é um zero em binário. E o 0,3 a gente vai começar a multiplicar por 2, né? Isso dá 0,6. 0,6 vezes 2 dá 1,2, isso dá 1. Aí aqui uma pergunta, pessoal. Quantas casas decimais desse número binário eu preciso obter aqui? Preciso continuar e fazer mais uma reta aqui, até descobrir que é ou não, né, uma dízima. Como é que a gente pode economizar trabalho?
Quantos dígitos de Mantissa cabe no nosso sistema? 3. Quantos dígitos de Mantissa a gente já andou gastando só com a parte inteira do número? 2. Mais esse primeiro dígito, 3, mais esse outro, 4. Ok? Então, veja aqui, eu já estou um dígito a mais do que o que cabe. Em tese, daria até para a gente parar aqui, né? Só tem um problema se você parar aqui. Se você for usar truncamento, show. Mas se você for usar arredondamento, a gente quer saber se esse aqui era 1 ou não, né? O próximo, né? Então, se é 3, basta você achar 4 dígitos. Com isso, você já faz ou truncamento ou arredondamento. Não importa qual dos dois você vai usar. Ou seja, no ar, aí, o nosso 2,3, isso vai ser igual a 10,01 e 3 pontinhos. E não importa quais são os dígitos que aparecem depois disso, aqui já é o suficiente para a gente fazer a nossa questão. Já está normalizado? Tá, não. Isso é a mesma coisa que 0,1001, 3 pontinhos, vezes 2 à segunda, né? Veja que a vírgula 2 à segunda vai fazer com que a vírgula ande 2 casas para a direita, né? Se você usar. E agora sim, a gente tem 2 opções: truncar ou arredondar. Não é isso? Truncando, o que é que a gente faz? A gente vai ter 0,1001, 3 pontinhos, né? Vezes 2 à segunda. E a gente simplesmente passa a régua aqui, ó, joga isso aqui tudo fora e vai ficar com 0,100 vezes 2 à segunda. Isso é igual a 1, 0, que é igual a 2, né? O vírgula 3 foi para o espaço, né? Era 2,3, a gente perdeu o vírgula 3 por completo. Vamos para o arredondamento. No arredondamento, a gente tem 0,1001, 2 pontinhos, vezes 2 à segunda. Mais uma vez, a gente vai se concentrar aqui, só que a gente olha para o próximo dígito, né? Vê que ele é um 1 e a gente quer somar esse rapaz. Então, 0,100 mais 1, 0,101, vezes 2 à segunda, isso permanece. Isso é igual a 10,1, que é 2,5, né? Então, ao invés de a gente jogar fora o 0,3, o arredondamento diz assim, olha, 2,3 eu não consigo, não, mas 2,5 eu consigo. E a gente está mais perto, né? 2,3 é mais perto do 2,5 do que do 2, né? Então, eu vou correr para o 2,5. Beleza? Como é que fica o erro relativo de cada um aí, pessoal? Erro relativo aqui seria o valor que a gente queria, que é 2,3, menos o quanto deu, dividido pelo valor que queria, né? Então, vai ficar 0,3 dividido por 2,3. Isso é mais ou menos 0,15, né? Se alguém fizer o valor correto aí, me diga, né? Mas é por aí. Beleza? E o erro relativo desse outro aqui vai ser 2,3 menos 2,5 dividido por 2,3. Tudo isso em módulo, né? Então, vai ficar 0,2 dividido por 2,3. Isso dá 0,1, né? Aproximadamente, né? Amanhã tem laboratório sim, pessoal. Nosso primeiro laboratório, né? Todo mundo lembrado aí, amanhã à tarde. Hoje tem também, né, professor? Não é... Não, é amanhã. É amanhã. Então, se você é das subturmas X e Y, seu laboratório vai ser no TARD 3, 4. Se você é das subturmas W e Z, seu laboratório é no TARD 5, 6, né? Todos amanhã, né? Todo mundo. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo que ele coloca aqui. Professor, mas, por exemplo, aí, esse aí é underflow ou overflow? Não, esse aqui houve erro de arredondamento ou de truncamento, dependendo do que você fez, mas não houve nem underflow, nem overflow, entendeu? Houveram erros, sim, o nome desses erros são erros de arredondamento, a gente calcula o erro relativo. Vamos comparar agora com o que vai dar overflow, para você ver a diferença, ok? Certo.
Então, 7,8. O overflow a gente tem como perceber pelo expoente, né, É o professor? expoente. É o expoente que vai dizer isso. Vamos, esse exemplo agora aqui vai mostrar bem. Então, vamos lá. 7,8. O que é que a gente vai fazer? Vai transformar isso em binário. 7 é 1, 1, 1. Concordam? Se você for transformar 7 em binários, dá 1, 1, 1. Vírgula 0,8 vezes 2 dá 1,6. Portanto, o primeiro dígito aqui vai ser 1 também. E depois, não importa, né? A gente já tem aí os nossos 4 dígitos. Fiz esse um pouco mais ligeiro. Se alguém tiver Esse dá dúvida. dízima, né, professor? Como é? Esse dá dízima, né? Vai dar uma dízima também. Então, vai ficar 1,6, aí, ou seja, 0,6 vezes 2, 1,2. Quando dá 0,2, a gente já viu que dá dízima, né? 0,8, 0,2, 0... A maioria dos números aqui dá dízima. Só não dá dízima se for 0,5, 0,25, 0,125, 0,625, esse tipo de coisa. Eu ia dizer, os pares dá sempre dízima, né? É, Assim, pelo menos que eu percebi. exato. Então, vamos colocar isso na notação normalizada. 0,1111, 3 pontinhos, vezes 2, a terceira, não é? E agora vamos lá para as nossas duas opções, truncamento ou arredondamento. Então, truncando 0,111 vezes 2 a terceira, que é igual a 7. Joguei o 0,8 em fora, mas deu tudo certo, né? Beleza? Vamos para o arredondamento. Aqui a gente vai ter 0,111 mais, né? Lembrando, né, que a gente vai olhar para esse cara daqui, né? Mais 1, beleza? Um mais 1 fica 0 e vai 1. 1 mais 1 fica 0 e vai 1. 1 mais 1 fica 0 e vai 1. Vezes 2 a terceira. Veja que a gente perdeu a normalização, concordam? Não está mais 0, alguma coisa. Nesse momento, a gente tem que renormalizar, digamos assim. Deixar de novo 0,100. Esse daqui vai se perder, ok? Vai sumir. Nesse momento aqui, pessoal, você pode ficar curioso e dizer, professor, você vai botar aqui 3, né? E vai jogar esse fora. E se ele fosse 1, você arredondava de novo, já que a gente está usando arredondamentos? Não, agora a gente aqui é bruto. Você já arredondou uma vez, né? Se esse que tivesse aqui tivesse um 1, você não, agora eu vou jogar fora, meu colega. A gente já foi arredondado uma vez, né? Então, nesse momento, se isso acontecer, você simplesmente pega os 3 primeiros dígitos e isso vai ficar vezes 2 a quarta, concordam? Veja que era 2 a terceira, né? A sua vírgula veio para cá, então, na verdade, é 2 a quarta. Veja que esse 4 aqui, ele é maior do que o expoente máximo. Portanto, que número é esse que a gente está guardando? A gente não está guardando coisa nenhuma. Isso aqui deu um overflow, ok? Pode dizer, João. Professor, então, nesse caso aí, o truncamento servia, né, em vez de arredondamento? Exatamente. Então, é um efeito colateral, né? Aqui é mais ou menos o seguinte, 7,8. É para truncar? É. Joga fora o 0,8 inteiro. É para arredondar? É. Não, então vamos procurar o próximo número que cabe. Só que o próximo número que cabe causa overflow. E dá merda, né? O negócio pifa. Se você tivesse tentado direto um 8, né? Então, se tivesse aqui, item C, 8. Esse aqui vai dar overflow, seja com truncamento, seja com arredondamento, né? Se o sistema fosse menos 4 a 4, acho que daria certo, né, professor? Exatamente. Se fosse menos 4 a 4, aí estava cabendo ainda aqui, ia funcionar, e ficava legal, né? Peraí, professor, você pode repetir de novo esse underflow aí? Então, assim, a gente primeiro vai arredondar. Você entendeu o arredondamento? Sim, sim, professor. Foi essa série de somas binárias, né? E o que aconteceu é que a gente perdeu aquela normalização. Estava 0, alguma coisa. Quando terminou, foi tanto 1 carregando, que o 1 passou para o lado de lá da vírgula. Então, nesse momento, a gente tem que normalizar de novo. Era 1,000 vezes 2 a terceira. A gente vai deixar isso como sendo 0,100 vezes 2, agora a quarta, né? Você passou a vírgula de novo, mais uma vez para o lado de lá, né?
E esse 4 que apareceu no expoente é o que nos indica que houve um overflow. Se o exemplo fosse 8, 8 em binário é 1000, que é igual a 0,100 vezes 2 à quarta. E daqui não precisa nem truncar, nem arredondar, nem nada. Já deu overflow de cara para todo mundo, né? Por exemplo, né? Beleza? Tranquilo. Vamos Tranquilo. ignorar o último exemplo aí, o 0,05, né? Esse daqui vocês fazem em casa, ok? E vamos só concluir rapidamente aqui a nossa aula. Agora vai ser bem por cima, para a gente poder fazer o nosso mini teste. Ótimo? A gente fala aqui sobre arredondamento da base 10, isso não importa. Aí, bem, lembram que eu falei que você não consegue representar todos os números, que existe uma distanciazinha entre um número e outro? Ele calcula realmente essa distanciazinha aqui entre vários números, com vários expoentes, né? Então, quando, nesse sistema que a gente está brincando, quando o expoente é -2, a distância é 0,03. Quando o expoente é 3, a distância é de 1 em 1, né? A gente anda de 1 em 1. Então, isso é o que a gente chamou de ΔX, né? Então, se você quiser calcular o erro relativo de um sistema desse, a gente consegue dizer que esse erro relativo, o máximo que você erra, é essa distância inteira, só usando truncamento, né? Então, é aquele exemplo, 1,9999, né? O cara volta para o 1, né? Então, se eu quisesse representar um número bem pertinho do 7 aqui, 6,9999, usando truncamento, a gente volta para o 6. Então, no limite, a gente erra no máximo 1, né? Esse 1 aqui, né? Se eu quero representar 4,5, ou você vai para o 4, volta para o 4 ou vai para o 5, né? Então, você erra meio, né? Mas, se você considerar truncamento e você quer 6,999, você volta para o 6, você erra no máximo 1. Então, o erro relativo máximo que você comete com esse expoente é o máximo que você erra, que é 1, dividido pelo número que você quer. Se a gente quer dizer qual é o erro relativo máximo que você comete, e você pode escolher vários números x, quanto menor for esse número x, maior vai ser o nosso erro, concordam? Se a gente quer descobrir como é que a gente deixa esse erro relativo maior possível, se esse x for pequeno, ele fica maior, concordam? Qual é o menor número que a gente consegue representar com esse expoente? É esse 4. Então, o erro máximo que a gente comete com esse expoente é 1, que é o quanto a gente anda entre as representações, dividido pelo menor deles, que é 4, 1/4. A mesma coisa, o mesmo raciocínio, você pode usar para esse outro expoente -2, né? Aqui a gente anda de 0,03 em 0,03, e se você dividir isso daí por 0,125, que é o menor número que a gente representa nesse expoente, você acha o menor erro, o maior erro relativo que a gente comete com isso daqui. Se você fizer isso para vários expoentes, você vai ver que o erro relativo dá sempre igual. Então, a gente descobre que o erro relativo ele é constante no seu sistema, não importa qual seja o seu expoente. Então, voltando lá para aquele desenho lá no início, a gente viu que quando o expoente é pequenininho, a gente anda bem devagarinho. Quando o expoente é um pouco maior, a gente anda um pouco mais rápido, né? Quando o expoente é grande, aqui a gente anda de meio em meio, e aqui a gente anda de 1 em 1. Mas o erro relativo que a gente comete ao representar números, seja lá qual for o expoente, é sempre de 25%. Isso sempre nesse sistemazinho, né, que a gente está já se acostumando a brincar, né? Se for outro sistema qualquer, a gente vai ter um outro erro. Esse erro daí é o que a gente chama de o epsilon de um sistema em ponto flutuante. É o erro relativo máximo que a gente comete ao representar um número qualquer. Agora que eu estou vendo aqui que a Larissa tem uma dúvida, né? Nesse caso não daria problema não, dependendo. Estamos já aqui de 7,8, a diferença. Exatamente, Larissa. Então, veja que a gente viu aqui que o erro que a gente comete aqui é de até 25% nesse sistema, né? Então, se você calcular o erro relativo aí de 7 para 7,8, você vai ver que você está quase nesse erro máximo, né? Você está errando uns 20% aí, né? É um erro significativo. Dá problema? Dá. É exatamente isso que a gente está querendo mostrar para vocês aqui, né? A gente vai ver que um simples 0,1 o computador não consegue representar. Diga lá, João. Professor, é só uma dúvida aqui rapidinho da lista. Eu estava vendo aqui, estava falando para converter os números para base 2, por exemplo.
Certo. E o número aqui era 0,001. Isso quer dizer que já está na base ou ainda preciso converter? Não, esse aí ainda é 0,001 decimal mesmo. Então, você vai começar a multiplicar por 2, né, para achar os dígitos binários e converter para binário, beleza? Então, pessoal, entenderam? Aqui, mais uma vez, né, ficou um pouco por cima. Eu quero que vocês deem uma olhada com calma, né, nessas transparências, né, e entendam o que é que significa esse epsilon da máquina, que é o erro relativo máximo que você vai cometer quando for representar o número. Né? Significa assim, ó, o meu sistema é esse daqui, né? É esse sistema com 5 dígitos de mantissa, o expoente máximo é tanto, e o meu epsilon é 0,3. E significa que qualquer número que você queira representar, que caiba no sistema, que não gere overflow, né? Você vai errar no máximo 30%. Então, se você está trabalhando lá com o computador, né? Você diz, olha, eu quero errar no máximo 1%. Aí o projetista lá do seu computador vai dizer, beleza, então eu vou calcular aqui qual é o sistema numérico que a gente vai ter que usar para errar no máximo esse 1% que você deseja aí, né? Beleza? E, finalmente, ele fala aqui sobre a aritmética flutuante. Então, imagine, você quer representar 7,8, isso vira 7 no computador. Imagine quando você começa a fazer aritmética com seus resultados, esse erro vai se propagando, né? Então, se você quer somar 7,8 com 1, ele não vai somar 7,8 com 1, vai somar 7 com 1. Vai dar 8, né? Então, ele fala nesses slides finais aqui a respeito dessa aritmética flutuante, certo? E isso é especialmente perigoso quando você está mexendo com números que têm grandezas muito diferentes. Deixa eu voltar mais uma vez para a minha transparência favorita, para dar um exemplo a vocês. Então, imagine o seguinte exemplo. Você quer somar 7, ou vamos pegar um menorzinho aqui, 5, né? Você quer somar 5 com 0,06, que é esse pequenininho. O que é que vai acontecer aqui, pessoal? Se você disser, ó, x igual a 0,06, y igual a 5. Z é igual a x mais y, e der um enter. O que é que vai ficar guardado dentro do z? Se você não soubesse nada a respeito de sistemas em ponto flutuante, você ia dizer que ia ficar guardado 5,06, né? Só que 5,06 cabe nesse sistema? Cabe não, meu colega. Só cabe 5 ou 6. Um dos dois, né? O que é que ele vai fazer? Ou arredondando ou truncando, esse 0,06 vai ser jogado fora, né? Ok? Então, você vai somar esse 5 com esse 0,06, não vai fazer nada. Você não está somando coisa nenhuma. O resultado vai se perder. Obviamente, esse exemplo, né, com esse sisteminha fuleiro aqui, não é o que a gente tem no computador, né? Mas, com ele, vocês percebem os perigos, né, que podem acontecer. Beleza, pessoal? Então, a gente não vai mais falar a respeito disso. Se alguém tiver alguma dúvida, é só marcar comigo, né? A gente pode fazer, na aula de revisão, a gente pode falar mais a respeito, né? Mas eu queria que vocês terminassem essas transparências, né? Eles não falam nem binário, é tudo em decimal, é tudo simples, né? Para poder entender o restante aí dos problemas. E mais dúvidas a gente tira avulso e lá na aula de revisão. Combinado?